Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre novos conceitos evolutivos. Os mecanismos evolutivos mostram para a gente processos de especiação, que é como a gente chama o processo do surgimento de novas espécies. A gente tem dois caminhos para que novas espécies surjam. A anagênese é um processo em que as características dos indivíduos de uma população surgem ou se modificam de forma gradativa ao longo do tempo. Então, um indivíduo acumula essas mudanças e vai se distanciando da característica mais ancestral, e esse acúmulo de características leva ao surgimento de uma nova espécie. Na cladogênese, a gente vê grupos de indivíduos de uma população que se separam e modificam suas características com o passar do tempo, independente do outro grupo. Então, aqui a gente forma as famosas ramificações ou as bifurcações das árvores filogenéticas. A gente tem a cladogênese como principal evento de especiação. Então, aqui a gente vê a separação de dois grupos a partir de uma população original e que sofrem, modificações diferentes, originando duas espécies. Vejam que a cladogênese ele é um processo de especiação mais ativo, porque desse processo ou desse mecanismo evolutivo, uma espécie vai originar duas espécies. Já na anagênese, uma espécie origina apenas uma espécie. Então, a cladogênese ela contribui para aumentar a biodiversidade de seres do nosso planeta. Isso acontece, gente, devido a essa irradiação adaptativa, que é um fenômeno evolutivo quando um grupo, que é uma população, um grupo de indivíduos que depois vão ser considerados como grupo ancestral, os indivíduos da população migram para diferentes ambientes e vão sofrer processos de seleção diferentes. Aqui nessa imagem mostra a representação do bico, que eles vão comendo, então, características, o alimento disponível no meio é diferente e eles vão mudando o bico. E essas mudanças levam, então, a espécies diferentes. Então, adaptações a diferentes adaptações em diferentes meios levam ao surgimento de novas espécies. Mas como a gente deriva, de um ancestral comum, isso mostra uma divergência evolutiva. Eles divergem, características a partir do ancestral por causa de um processo ambiental. E aqui, esse fenômeno evolutivo, então, mostra que eles vão ter características diferentes a partir da mesma origem evolutiva, por causa do ancestral. Então, a nadadeira de um golfinho, a asa de um morcego e a pata dianteira de um leão, eles têm funções diferentes, como andar, voar e nadar, mas todos são de um mesmo ancestral, todos são mamíferos. Que é o contrário do que a gente vê na convergência evolutiva. Aqui a gente vai ver que os organismos apresentam características semelhantes entre si, mas que eles não vão compartilhar a mesma origem, Então, veja, a nadadeira do ictiosauro, do tubarão e do golfinho tem a mesma função, a mesma característica semelhante, que é a natação, por causa do ambiente aquático. Porém, eles têm origens diferentes. Eles têm o réptil, o peixe e o mamífero, eles derivam de ancestrais distintos, levando a grupos distintos, características distintas. Aí a gente viu a relação dos órgãos homólogos e análogos, lembrando que órgãos homólogos, a palavra homologia vem de semelhança, então aqui eles vão ter a mesma origem embrionária, porém funções diferentes. E os órgãos análogos é o contrário, a gente vai ver uma origem embriológica diferente, mas com funções iguais. Dentro da decorrência evolutiva, homologia representa irradiação adaptativa ou divergência, como a gente viu, e na analogia, a convergência evolutiva. Os exemplos, aqui a gente tem na homologia, que é a mesma função e a mesma origem, asa de morcego e de ave, e a gente tem na analogia, a mesma função e origem diferente, asa de insetos e de aves. As adaptações evolutivas que servem para adaptar o indivíduo ao meio, pode ser por camuflagem, quando eles se camuflam no ambiente, aposematismo, quando eles mostram um perigo através da sua coloração evidente, e o mimetismo, quando eles imitam animais que são mais perigosos do que eles.
Então, nesse vídeo nós falamos sobre os novos conceitos evolutivos. Espero que vocês tenham gostado e até breve.